em outro âmbito de fiscalização, mas agora é sobre a nossa saúde, tá? Alagoas registrou um aumento nos casos de arboviroses, que são dengue, zika e chikungunya esse ano. Gente, a preocupação é enorme da Secretaria Estadual de Saúde, porque houve um aumento muito expressivo do número de casos de chikungunya, por exemplo, que foi alarmante em relação ao ano passado. Vamos ao vivo, então, falar desse assunto com a Italine Marques. Italine, esse crescimento é assustador, a gente deve olhar para esses números para ter ainda mais cuidado com a prevenção, sobretudo, né? Porque a chikungunya acho que é um dos piores tipos por conta das sequelas que duram muito tempo. Então, os números estão confirmando o que a gente tem ouvido por aí, né? Algum conhecido que pegou chikungunya e está lamentando até hoje. 2025 está batendo recorde, né, Italine? Infelizmente, né, Bia? O pior é que a gente já sabe a regrinha, né, do que fazer. A gente já sabe a maneira principal de prevenir, porque tanto Zika quanto dengue e chikungunya são vírus transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti, que a gente já sabe o beabá de cor. Ele se prolifera por meio de água parada. Por isso é tão recomendado fazer essa vigilância e esse controle, por exemplo, em relação ao descarte de lixo, fazer esse descarte de forma correta, não deixar a água parada nem dentro nem fora de casa, ficar atento à vizinhança também, conversar com o vizinho para que ele também possa ter essa consciência, porque se o mosquito se prolifera, todo mundo está em risco, né? O bairro inteiro acaba sendo contaminado. E o mais grave, Bia, algumas dessas doenças, principalmente a dengue, ela tem uma taxa de letalidade muito alta. Ela pode sim levar a óbito e isso não é tão raro. A chikungunya, um pouco menos, mas quando esse paciente tem algumas comorbidades associadas, como, por exemplo, diabetes e pressão alta. Mas, Bia, já respondendo a sua pergunta, de fato, é um número assustador. Esse dado, ele fala sobre janeiro e setembro deste ano, fazendo um comparativo com o mesmo período do ano passado, de 2024. Em relação à dengue, boa notícia, houve uma diminuição. No entanto, em relação à chikungunya, houve um aumento assim assustador, de mais de 500%, quase 6 vezes mais, agora em 2025, em relação ao ano passado. Sobre o assunto, Bia, a gente vai conversar agora com o Lázaro Oliveira, ele que é enfermeiro da área técnica de vigilância de arboviroses aqui da CESAL, que é a Secretaria de Estado da Saúde. Lázaro, boa noite, bem-vindo. Fala pra gente sobre esse dado, né? Na prática, como que foi, os números desse ano em relação ao ano passado. Vocês estão surpresos com tudo isso? Bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Então, esse dado já era um pouco esperado por nós em relação à dengue, uma diminuição do número de casos, justamente porque no ano 2024 nós tivemos um ano considerado epidêmico, uma quantidade de casos notificados muito superior ao esperado. Então, com as medidas de controle que foram implementadas pelo Estado, nós já esperávamos essa diminuição no número de casos. O que nos surpreendeu foi o aumento na quantidade de casos diagnosticados e suspeitos para chikungunya, com um aumento de um pouco mais de 500%, comparando o mesmo período de análise do ano passado, que foi de janeiro a setembro dos 2 anos, 2024 e 2025. Mas existem algumas explicações possíveis para esse aumento da chikungunya. Quais são essas explicações, por exemplo? A gente estava batendo um papo aqui antes, você falou do atendimento que é feito hoje na rede pública, né? Que é possível fazer essa testagem pelo sangue e ter ali um diagnóstico mais preciso. Por favor, explica para quem está em casa, porque eu acredito que o pessoal está assustado agora com esse dado muito alto. Sim. Então, as arboviroses, no geral, que são essas doenças transmitidas pelos mosquitos, doenças virais, elas apresentam sintomas muito semelhantes. Mas, por muito tempo, existia uma dificuldade para a realização de exames laboratoriais que nos ajudavam a diferenciar esses diferentes vírus e essas diferentes doenças. Dessa forma, a maior parte dos casos seguia sendo diagnosticada clinicamente como dengue, justamente porque os sintomas eram semelhantes aos de dengue. Nos últimos anos, o Estado tem reforçado o que nós chamamos de vigilância laboratorial, com a melhoria no acesso a alguns métodos laboratoriais, onde nós podemos diferenciar o diagnóstico do paciente de acordo com o resultado desses exames. Então, pacientes com suspeita de alguma das arboviroses, como o dengue, por exemplo, podem fazer a coleta do exame em alguma unidade de saúde do Estado
E esse exame ele pode ser realizado e feita uma diferenciação no diagnóstico. Então, muitos casos que podem ser notificados como uma suspeita de dengue, por exemplo, podem ser descartados para a dengue e confirmados para a chikungunya. E é isso que nós estamos observando. Com um melhor alcance em relação a esse diagnóstico laboratorial, muitos casos que poderiam não ter esse diagnóstico mais preciso, hoje nós conseguimos diferenciar e perceber esse aumento nos casos de chikungunya. Tem um outro ponto que você falou para mim que eu achei super interessante, que você disse que dentro da dengue existem 4 subtipos, como se fossem 4 variações. E aí, à medida que você vai pegando, você vai ficando imune. E aí você explicou que a maioria da população certamente está imune à dengue e agora acaba sendo contaminado com a chikungunya, né? Explica isso, por favor. Isso mesmo. Em relação à dengue, é uma espécie de vírus que tem 4 sorotipos. Esses sorotipos eles estão em circulação em todo o território nacional. Aqui em Alagoas, nós temos a comprovação da circulação, na maioria dos municípios, do sorotipo de dengue 1 e 2. Alguns municípios com a circulação comprovada do sorotipo 3, mas nenhum caso notificado do sorotipo 4. Porém, com a maioria das pessoas já tendo contato com alguns desses vírus ao longo dos últimos anos, as pessoas que entraram em contato com eles acabam adquirindo uma certa imunidade contra aquele tipo específico de sorotipo que ela entrou em contato, logo deixando essa pessoa imune àquele sorotipo de vírus da dengue, mas exposta e mais vulnerável aos outros sorotipos de vírus, tanto da dengue quanto das outras arboviroses. A gente sabe que a principal maneira de se prevenir é evitando a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Tem também as questões pessoais, particulares, como, por exemplo, utilizar repelente, camisa de, enfim, manga longa, se proteger desse contato com o mosquito. Tem alguma outra maneira que você possa indicar para as pessoas de se prevenirem? E em relação aos sintomas, quando eles aparecerem, como que é para que as pessoas não fiquem em casa esperando a situação piorar, né? Então, em relação à prevenção, acredito que a maior parte da população já teve acesso a essas informações e, de fato, a ciência não traz grandes novidades quanto a isso. A prevenção, de fato, é o controle vetorial. Apesar de não termos grandes novidades no que podemos fazer enquanto cidadãos, existem algumas novas metodologias de controle vetorial que vêm sendo implementadas pelo Ministério da Saúde. Mas ainda assim, o mais importante são os cuidados que nós temos individualmente com as nossas casas, os nossos quintais, para não deixar água parada, que são criadores do mosquito. Então, diante dessas condições de prevenção, o mais importante é que cada pessoa, de fato, continue trabalhando para diminuir esses criadores do mosquito. Porém, a gente sabe que algumas outras medidas podem ser implementadas diante das políticas públicas. Então, alguns municípios que têm alta incidência, o Estado vem intervindo com algumas outras metodologias, mas o principal segue sendo os cuidados que nós temos com as nossas casas, com os nossos quintais. E os cuidados individuais também são muito importantes. Outra coisa que é importante enfatizar é que, mesmo com todos esses cuidados, algumas condições ambientais e climáticas podem favorecer. Então, as mudanças em relação aos períodos de chuva, a quantidade de chuva em momentos inesperados do ano, tudo isso pode colaborar. Mas, de fato, os cuidados individuais que nós temos nas nossas casas segue sendo o principal foco da nossa prevenção. Existe uma maneira para que as pessoas possam denunciar possíveis locais onde há criadouros de dengue? Por exemplo, Disque Dengue, existe esse contato, enfim, que as pessoas possam fazer essa denúncia? Sim, na realidade, qualquer pessoa pode fazer a denúncia para as secretarias de saúde dos seus municípios. Então, cada município pode ter o seu controle em relação a isso, mas como se trata de um problema de saúde pública, qualquer cidadão pode se direcionar à secretaria de saúde do seu município para fazer a denúncia para que os agentes de vigilância daqueles determinados municípios possam fazer uma visita a esses determinados locais e avaliar se de fato ali existe alguma situação onde pode acontecer uma maior disseminação e infestação do mosquito e implementar as medidas de controle necessárias. Perfeito, muito obrigada, viu, Lázaro? Lázaro Oliveira, aqui representante da CESAL do setor de arboviroses. E Bia, por mais individualista que a pessoa seja, é preciso ser inteligente, né? Ser individualista não é ser inteligente, mas assim, você precisa ser prático e realista, né? E entender que se você está permitindo que haja um criadouro, mesmo ou na sua casa ou próximo, você tem que entender que todo mundo adoece, inclusive você, inclusive a sua família. E, de fato, os índices deixam muito claro que dengue e chikungunya, principalmente dengue, as duas levam à morte. Chikungunya muito menos, mas na grande maioria das vezes o paciente fica com várias sequelas,
crônicas para o resto da vida, como dores nas articulações, dores no corpo. Então é muito importante ter essa consciência de coletividade, que todo mundo junto, de fato, é mais forte e faz a coisa funcionar e andar.